O nome da próxima sinopse de hoje é Heart of an Idol, ou Coração de um Ídolo. Eu acho que em português fica legal. Coração de um Ídolo, pra mim, parece um nome bem chamativo. E particularmente acho interessante porque ele tem um significado ali direto. Então a pessoa bate o olho e já entende mais ou menos do que a obra pode falar. Claro que se você vai postar em sites em inglês, etc., mantém o Heart of an Idol, mas eu acho que você vai postar em português, quando for publicar esse mangá em português, coloca Coração de um Ídolo. Acho que fica interessante, sem problema nenhum, traduzir ali para quem estiver lendo conseguir entender. Você vai publicar em espanhol, mete o título em espanhol também, que fica legal. Eu não faço ideia de Coração. Eu não faço ideia como é que é ídolo em espanhol. Enfim. Marilu FC é um grande clube de futebol em seu país e teve seu período mais vitorioso na sua chamada Era Dourada. E a principal representação dessa era foi Galvão, um grande jogador considerado um dos maiores ídolos da história do Marilu FC. Porém, após a aposentadoria de Galvão e outros importantes jogadores da equipe, não tem continuação. É isso, outros jogadores da equipe, ponto. Faltou concluir aqui a ideia, porque nós falamos, porém, após a aposentadoria de Galvão e jogadores da equipe, não sei o que. Mas vamos lá, ok? Ponto final. A história se passa aproximadamente 15 anos após o fim da grande geração do Marilu. Agora o clube vive uma grande crise institucional e financeira e acaba de sofrer uma goleada de 6-1, menor do que a que o Brasil sofreu, para um dos seus tradicionais rivais. Partida que ocasionou na demissão do treinador. Após isso, o Galvão, que recentemente iniciou sua carreira de técnico, chega no clube credenciado como um grande ídolo da torcida. Acompanhamos a trama e a evolução da carreira do ainda inexperiente treinador Galvão na tentativa de salvar o clube da sua vida e devolver ele ao lugar que sempre pertenceu. Ao mesmo tempo que acompanhamos seus dramas pessoais que se confundem com duras críticas da imprensa e de parte da torcida ao seu trabalho, causando confusões com sua imagem construída na história do clube. Cara, bem interessante. Bem interessante mesmo. A gente tem uma história de futebol, não acho aqui importante trabalhar, nesse caso, os personagens, os próprios jogadores, né? E toda essa questão, existe uma cobrança gigantesca, né, em cima de um time de futebol, no sentido de que do técnico, né, ali, porque ele tem a cobrança, é quase como ter um supervisor de empresa, né? Você tem a cobrança de quem está em cima de você, das pessoas que querem resultado, e você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão abaixo de você. Quando eu digo abaixo, não é abaixo numa hierarquia como se elas fossem menos do que o outro, mas abaixo de que estão sob a sua guarda, sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, né? Então tem toda essa questão aí para ser trabalhada. E obviamente, se o Galvão ele estava numa época ali, né, onde ele era um jogador, por mais que ele entenda muito daquilo ali, ele não estava acostumado a receber essa cobrança dos dois lados, ele recebia a cobrança só de cima, né? Obviamente que existe uma cobrança da torcida e tal, mas é diferente de quando você está realmente lidando ali diretamente com as pessoas. Eu digo aqui que por existir essa importância, né, em relação aos pontos de cobrança que o Galvão vai sofrer, de cima e de baixo, é importante apresentar, né, criar e desenvolver bem personagens tanto que são os donos do clube, por exemplo, né? Então, obviamente, quem vai ter a cobrança de resultado deles ali, quem fala diretamente com o Galvão, que provavelmente tem a chance de ser vilanizado ou algo do tipo, e aí por ser vilanizado, talvez é interessante trabalhar esse personagem de modo a tornar ele um personagem um pouco mais tridimensional e não ser só o executivo que quer encher o bolso de dinheiro, sabe? Ter um pouco mais ali de coisa. E por outro lado, do lado dos jogadores, né, com os sonhos de cada um, com o passado de cada um, etc. E as expectativas e como essas expectativas vão sendo frustradas quando o time vai perdendo e coisa do tipo. E aí essa responsabilidade que o Galvão acaba carregando. Achei muito interessante sobre o lance de como vai, né, já era um ponto que enquanto eu estava lendo, eu já estava pensando sobre isso, e aí a autora colocou aqui na sinopse mesmo, porque é um detalhe muito interessante para trabalhar, que a questão não é só sobre as cobranças que um técnico recebe, porque isso, beleza, você não precisaria apresentar todo esse contexto para poder apresentar uma história sobre isso. A questão aqui é principal que ele tinha uma fama e ele tinha um grande nome, e aí a partir do momento que ele vai sendo suscetível aos fracassos, né, agora de uma nova jornada, de uma nova empreitada, ele acaba talvez manchando aquele nome, aquela reputação que ele tinha, e isso realmente afeta muito o personagem, afeta muito qualquer pessoa que sofra por isso,
psicologicamente, né? Então, sei lá, você é consagrado por fazer uma coisa e de repente você vai para outra coisa e nessa outra coisa você não é tão bom. Isso resvala naquilo que você era consagrado, porque a sua nova imagem não fica aquela imagem de perfeição, de nossa, ele era muito bom naquilo. Ela começa a ser corrompida com essa imagem, nossa, ele não é tão bom, nossa, ele é ruim, ele é médio, ele é não sei o quê. Enfim, e isso obviamente afeta psicologicamente a pessoa, então trabalhar isso na história vai ser muito, muito legal. Porque daí a gente não só acompanha como que ele vai tentar trazer esse time de volta à vida, né? Mas sim também como que ele vai lidar com essa questão de talvez deixar o passado dele, deixar a imagem dele para trás, a imagem pessoal, para poder salvar a imagem do time. Então, até então na história a gente tinha um status quo estabelecido. O time foi considerado muito bom na época dele, e aí obviamente isso também é atribuído para ele, né? A fama de um resvala no outro. Então, beleza, provavelmente o time como um todo era um time muito bom, era um time muito coeso. E aí, por o time ser muito bom, elevou o nome do time a um patamar de sucesso. E aí, obviamente, o nome dos jogadores que levou o time ao sucesso também foram elevados ao sucesso por conta do nome do time. Então, uma coisa alimenta a outra, é isso que eu quero dizer. Essa gama de sucesso vai se alimentando. A partir do momento que o time vai caindo e aqueles jogadores não estão mais nesse time, o nome dos jogadores continua em cima, no nível ali de fama, de sucesso, de ser aclamado, né? E o time vai caindo. Quando como é o nome dele? Esqueci o nome do cara. O Galvão. Quando o Galvão vem abraçar esse time aqui, o que vai acontecer na história é que ele vai perdendo também gradativamente aquele status que ele tinha para absorver o novo status de ruim do time. E aí ele precisa elevar esse time a um status bom. O custo nesse caso foi que realmente ele teve que perder todo o status que ele tinha para poder adquirir um novo status, elevando o nome do time. Eu acho que essa fica a dinâmica realmente interessante de ser trabalhado aqui. Mas eu realmente acho que, por mais que a gente vá focar 100% dentro de toda a mentalidade do Galvão a respeito disso, eu acho interessante a gente desenvolver também esses outros personagens que estão ao redor. Porque aí no caso, né, um técnico sozinho não vence jogo. Então ele precisa estar alinhado com os jogadores, ele precisa estar alinhado com a supervisão ali. E aí é exatamente fazer esse meio de campo, né, usando aqui um termo futebolístico para exemplificar, é exatamente fazer esse meio de campo que é o que torna um técnico muito bom, né? Saber pegar o melhor ali dos jogadores, extrair o melhor dos jogadores ao mesmo tempo que ele consegue ali negociar com a gerência a ponto de, por exemplo, manter um jogador que está meio fraco porque ele acha que aquele jogador pode ser melhor, contratar um outro jogador, né, talvez, que acha que vai ser uma boa adição para o time. Às vezes, sei lá, o cara lá, né, que tá em cima lá, a galera que são donos do time, às vezes ele quer contratar um jogador só porque o jogador é mais famoso, porque o jogador faz muito bem alguma coisa, mas o técnico que tá ali em campo mesmo, tá vendo os jogadores, ele sabe que aquele jogador vai ali e vai desequilibrar completamente o time e não vai funcionar, porque às vezes o time já tem um atacante muito bom, aí o cara lá de cima quer comprar um outro maluco, porque o maluco é um atacante fodão, faz muito gol, etc, esse que dá visibilidade. Aí fala, pô, mas daí a gente já tem isso aqui, a gente tá precisando, sei lá, de outra posição, a gente tá precisando de um goleiro, a gente tá precisando de um zagueiro, a gente tá precisando de alguém pra combar, porque o nosso atacante já é muito bom. Então, sei lá, eu não entendo muito de futebol, tô usando aqui informação de senso comum, mas só pra exemplificar a questão do que faz um técnico, né, supostamente ser bom e funcionar ali dentro do time. E aí, obviamente, esses são alguns dos pontos que dá para ser trabalhados e, obviamente, esses pontos envolvem muitos personagens que estão ao redor. Então, a gente se importar também com esses personagens que estão ao redor, não gostando de uns, gostando de outros, torcendo por uns, torcendo para que outros sejam demitidos, vai ajudar nessa dinâmica da história para a gente poder também, né, desenvolver o Galvão com o que tem em volta, porque o que tem em volta de um técnico é tão importante quanto ele em si. Pelo menos na minha visão leiga sobre futebol.